Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo por aqui. Olha só, a compra de um carro antigo costuma começar assim como um sonho. Nostalgia, status, prazer ao dirigir. Mas para muita gente termina como frustração financeira. Não porque o carro seja ruim não, mas porque quase todo comprador comete o mesmo erro estrutural. Olhar o preço do anúncio e esquecer o custo real de existir daquele carro. Especialistas em usados, mecânicos experientes, restauradores e relatos reais convergem para uma conclusão clara. O maior erro não é o modelo escolhido, mas a forma como ele é comprado. Nesse vídeo você vai conferir uma análise profunda, prática e verificada dos erros mais comuns e caros ao comprar carros antigos. O ponto central de quase todos os problemas começa aqui. O carro desvaloriza, mas o custo das peças não acompanha essa queda. Um sedã premium que custava 400 a 500 mil reais, quando zero, não vira popular porque hoje aparece anunciado por 80 ou 90 mil reais. Ele continua sendo, do ponto de vista de engenharia, um carro de alto padrão, com peças dimensionadas, precificadas e importadas para essa categoria. Um exemplo clássico citado por especialistas é o de uma BMW usada. O comprador olha o anúncio, vê um carro completo, bonito, potente, pelo preço de um SUV compacto novo e pensa o seguinte: é o negócio da vida. O erro aparece na primeira quebra simples. Para-brisa trincado pode custar de 15 a 20 mil reais, porque ele não é precificado para o valor atual do usado, e sim para o valor do projeto original. O carro pode custar 100 mil reais hoje, mas o para-brisa ainda corresponde a um carro de $500 mil. Essa lógica vale para faróis, módulos eletrônicos, suspensão, sensores, bombas, atuadores e peças de acabamento. O erro não está em comprar o carro, está em comprar sem reserva financeira. É nesse ponto que nasce o fenômeno conhecido como resto de rico. O comprador gasta todo o orçamento na compra, fica sem caixa e entra numa espiral perigosa. Quando surge o primeiro problema sério, e ele sempre surge, o dono não tem dinheiro para consertar corretamente. Então o que acontece? Remendos, gambiarras, peças paralelas inadequadas, mecânico improvisando solução. O carro começa a perder a confiabilidade, valor e prazer de uso. É muito comum alguns relatos como: comprei o sonho, mas o farol custa 4 meses de prestação. O carro não quebra de vez, ele sangra aos poucos, até virar um peso morto na garagem. Especialistas são diretos. Quem não tem reserva para manter carro antigo premium não deveria comprá-lo. O erro não é o carro, é a expectativa irreal. Outro erro comum é reduzir o universo de busca por fatores puramente emocionais. O comprador decide que só aceita uma cor específica, um ano específico, um final de placa específico ou um pacote perfeito. Recusa um carro tecnicamente excelente porque não gosta de vermelho ou porque a placa cai em um dia ruim no rodízio. Do ponto de vista racional, isso é um erro grave. Em carros antigos, estado geral importa mais do que qualquer outro detalhe estético. Pintura troca, roda troca, banco troca, histórico ruim não troca. Um carro azul impecável é infinitamente melhor negócio do que um preto cansado, remendado e maquiado. Os especialistas recomendam inverter a lógica. Primeiro defina orçamento total, depois estado mecânico e estrutural. E só então pense em cor, ano ou acessórios. Emoção demais na escolha quase sempre vira arrependimento financeiro depois. Um dos campos mais minados do mercado de usados é o dos importados premium antigos. Muitos parecem bonitos, brilhando, com um interior limpo e baixa quilometragem declarada. O problema é que uma parte significativa desses carros carrega um passado sombrio. Leilões, sinistros graves, perda total recuperada, enchente, batida estrutural ou abandono prolongado. Sem histórico confiável, o barato vira caro rapidamente.
rapidamente. Há inúmeros relatos de compradores que na segunda semana descobrem desalinhamento estrutural, problemas elétricos crônicos ou peças que não se encaixam corretamente, porque o carro já foi desmontado e remontado sem critério técnico. O erro aqui é confiar apenas no visual. Carro antigo importado exige histórico, vistoria cautelar profunda, idealmente a avaliação de especialista. Brilho não é garantia de integridade. Outro choque comum que vem depois da compra é o seguro. Muitos compradores descobrem tarde demais que as seguradoras tradicionais não aceitam carros antigos ou cobram valores desproporcionais. O motivo é simples: o risco é alto. Uma batida leve pode gerar perda total, porque o custo das peças supera o valor venal do carro. Uma lanterna original, um para-choque específico ou um módulo eletrônico pode custar mais do que o carro vale na tabela. Para a seguradora, isso é péssimo negócio e o preço da apólice reflete isso. Na prática, muitos carros antigos acabam sendo autossegurados. O dono assume o risco. Quem não considera isso antes da compra costuma se arrepender depois do primeiro susto. Há um consenso quase absoluto entre mecânicos e proprietários experientes sobre certos câmbios que devem ser evitados em usados antigos, salvo se o comprador for especialista ou aceitar o risco. O mais famoso é o Power Shift da Ford, presente em Focus e EcoSport. Relatos de gastos entre 10 a 12 mil reais ou mais são comuns. E em muitos casos o problema retorna meses depois. O erro clássico é achar que o meu não vai dar problema. Outro grupo perigoso são os automatizados de embreagem única, do Alogic Fiat, Emotion Volkswagen e EasyTronic da Chevrolet. Eles não são automáticos de verdade, mas câmbios manuais operados por sistemas hidráulicos e eletrônicos. Quando novos, já eram criticados pelo tranco. Quando envelhecem, tornam-se caros e incômodos de manter. O erro é comprá-los achando que são um automático barato. Não são. Existe um debate clássico. É melhor um carro com 250 mil quilômetros bem cuidado ou um com 50 mil quilômetros maltratado? Especialistas concordam que manutenção pesa mais do que quilometragem, mas isso não elimina o risco. Para quem não quer dor de cabeça, há um consenso prático. Acima de 70 a 80 mil quilômetros, muitos componentes caros entram na zona de troca. Embreagem, suspensão, partes do câmbio, periféricos do motor. Se o carro não tiver histórico claro de manutenção, o risco explode. O erro não é comprar carro rodado, é comprar carro rodado sem reserva financeira ou sem saber o que já foi feito. E aqui um erro visual clássico: se encantar com pintura nova, interior limpo e cheiro de carro bem cuidado, ignorando o estado mecânico. Casos como o do Peugeot 206 e 207 ilustram bem isso. São carros bonitos, baratos e agradáveis, mas com pontos críticos conhecidos, como o eixo traseiro e o sistema de arrefecimento. Existem relatos frequentes de mecânicos: o carro chega brilhando, mas o motor ferveu porque o antigo dono usou água de torneira durante anos. O prejuízo chega à metade do valor do carro. O comprador olhou a aparência e ignorou o histórico. Especialistas são categóricos. A maioria dos problemas poderia ser evitado com uma inspeção pré-compra simples, feita por um mecânico de confiança. Ainda assim, muitos compradores pulam essa etapa para economizar. Um exemplo clássico são os SUVs robustos, como a Pajero TR4. O carro é resistente, mas se o antigo dono fez trilha pesada e nunca trocou óleo de diferencial, a conta aparece rápido. E não é barata não. O comprador médio não olha embaixo do carro, não verifica vazamentos, não analisa folgas. Economizar na inspeção quase sempre gera prejuízo depois.
Se existe um erro que supera todos os outros, é esse: comprar pela aparência e pelo preço sem checar estrutura e documentos. Em carro antigo, mecânica se troca. Estrutura comprometida e documentação irregular aprisionam o comprador. Ferrugem estrutural em assoalho, colunas, caixas de roda e longarinas não é detalhe estético. É risco à segurança e custo altíssimo de correção. E ela não para. Ferrugem trabalha com o tempo. Reparos mal feitos, massa escondendo podridão e soldas irregulares são armadilhas clássicas. É exatamente isso que uma vistoria cautelar tenta identificar: sinais de sinistro, cortes, emendas e adulterações. A documentação é outro matador silencioso. Há inúmeros relatos de compradores que gastaram dinheiro no carro e na hora da transferência descobriram problema de manutenção de chassi ou identificação. Resultado: carro parado, dinheiro preso e dor de cabeça jurídica. Mas por que até gente experiente cai nesses erros? Porque existe o efeito vitrine. Brilho engana. Porque o comprador iniciante acha que mecânica é o maior risco, quando na prática estrutura e documentação são os verdadeiros vilões. E porque existe a falsa economia do compro barato e faço aos poucos. Restauradores alertam: quando a base é ruim, o aos poucos vira nunca acaba. Especialistas seguem uma ordem rígida. Estrutura primeiro, olhar por baixo, procurar ferrugem, soldas irregulares, desalinhamento, usar ímã em pontos suspeitos. E para identificação e documentos, confira o chassi, o histórico e, se possível, faça uma vistoria cautelar. E a mecânica por último: motor, câmbio, freios, suspensão elétrica e test drive. Essa ordem do checklist salva dinheiro, tempo e frustração. E aqui uma frase que resume tudo: carro antigo você compra pela base, pintura e cromado você faz depois. A base é simples e inegociável, estrutura íntegra, documentação limpa e histórico corrente. Todo o resto é orçamento, paciência e prazer, ou arrependimento. Então, já sabe, é importante ficar atento na hora de comprar, para não lamentar depois. Você conhece alguma história dessa? De pessoas que cometeram esses erros na compra e se arrependeram? Compartilhe com a gente aqui nos comentários. Deixe o seu like e inscreva-se aqui no Top Carros. Eu vou deixar outro vídeo super interessante para você aqui nos cards sobre alguns carros curiosos. Vale a pena assistir. Basta clicar aqui nesse card para ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.